Ciência. Na rubrica Ciência falamos sobre a Semana Europeia do Desenvolvimento Sustentável numa altura em que a Europa continua a ser fustigada por um período de seca sem precedentes. Um trabalho de Guilherme Monteiro. O verão deste ano de 2022 foi, na Europa, o mais quente desde que há registro. Em agosto, a Comissão Europeia estimava que a seca era já a pior dos últimos 500 anos. E um relatório europeu mostrava que metade do território dos 27 países que constituem o bloco comunitário tinha níveis de pluviosidade abaixo do normal. Dados que merecem atenção numa altura em que se assinala, desde este domingo e até 8 de outubro, a Semana Europeia do Desenvolvimento Sustentável. Em 2015, para promover a transição ecológica, as Nações Unidas comprometeram-se a trabalhar em torno de uma agenda com 17 objetivos para serem alcançados até 2030, entre os quais aumentar o uso de energias renováveis e tornar universal o acesso à água potável, um bem cada vez mais escasso e, por isso, Susana Fonseca, vice-presidente da Associação Ambientalista Portuguesa Zero, defende que é urgente que os países europeus e as sociedades aprendam a gerir melhor a água, visto que a seca, na Europa, persiste e vai tornar-se recorrente. Portanto, temos de facto uma situação muito severa em termos de exposição à seca em todo o território, neste caso, por exemplo, no território português, e de facto, muito embora tenha havido alguma chuva já, ela não é de todo suficiente para minimamente equilibrar e voltarmos a uma situação, digamos assim, desejável, não é? Quer em termos no próprio solo, quer em termos de produção de energia hidroelétrica, etc. Portanto, não estamos ainda de todo nesse contexto. Portanto, resta-nos esperar que agora com a entrada do outono e do inverno, que de facto a situação venha a estabilizar e consigamos ter um inverno chuvoso, não é? Mas o facto é que a ciência nos está a dizer é que progressivamente, década a década, nós temos estado a perder pluviosidade. Eu acho que aqui temos todos que ter esperança que, de facto, venhamos a ter um inverno chuvoso, mas temos que nos preparar para esta realidade que será cada vez mais comum de não termos invernos chuvosos e de termos anos seguidos em que nos encontramos em situação de seca, não é? Portanto, temos que, de facto, poupar ao máximo o recurso, não é? Portanto, não podemos desperdiçá-lo de forma alguma, estamos ainda muito longe de aproveitar tudo aquilo que podemos. E ainda existem muitas más práticas. Mesmo em casa, as pessoas tomam banhos longos, não é? Deixam águas a correr enquanto estão a lavar as mãos, enquanto estão a fazer a barba, etc. Coisas que a mim parecem certamente estranhas que alguém ainda faça, mas eu ouço relatos de que isso realmente acontece, não é? Portanto, este tipo de práticas nós temos que as alterar todas, porque nós cada vez teremos menos acesso à partida, é o que os dados nos indicam, temos menos acesso à água e, portanto, temos que garantir que aquilo que temos é utilizado apenas quando é estritamente necessário, não é? E a reutilização das águas tratadas também terá um papel muito importante. A Espanha, por exemplo, já reutiliza cerca de 15% das águas que chegam às estações de tratamento, mas Portugal e França ficam-se por cerca de 1%. Acredito que tendencialmente cada vez será mais frequente que os países procurem também aproveitar esta água, não é? Que acaba por ser tratada, para poder ser devolvida ao meio. Portanto, e uma parte dessa água, de facto, pode ser utilizada de múltiplas formas, evitando assim termos de estar a usar muitas vezes água potável para o fazer, lavar ruas, lavar contentores, rega por exemplo, a rega de campos de golfe, a rega de relevados e outras situações, até regas agrícolas, não é? Em alguns casos, particularmente em árvores, etc. Portanto, tem que haver aqui alguns cuidados, não é? Estamos a falar de uma água que ainda pode conter algum tipo de contaminação, mas que para determinados usos não tem problema, não é? E pode e deve ser reutilizada. Relativamente a um dos outros 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definido pelas Nações Unidas, falemos de energia limpa e acessível.
Ora, nós na Europa estamos agora face a uma crise energética. Como sabemos, estamos a dar passos atrás. A Alemanha, por exemplo, começou de novo a intensificar o uso do carvão para produzir energia. Teme que este objetivo fique em causa devido à crise energética na Europa? Tendo por base várias coisas, não é? Desde decisões que têm vindo a ser tomadas a nível europeu, desde o discurso do Estado da União da semana passada, não é? Da Presidente da Comissão Europeia. Eu diria que nós na Zero estamos esperançados que isso não vai acontecer, ou seja, nós estamos esperançados que há visão por parte da Comissão Europeia de qual é o caminho, há a noção que só a energia limpa é que nos liberta de estarmos dependentes de determinados fornecedores, e com tudo o que isso implica em termos de subida e descida de preços, não é? Portanto, a volatilidade dos preços no mercado está diretamente relacionada com aquelas fontes que nós queremos evitar, porque são também aquelas que estão a contribuir para problemas como as alterações climáticas. E, portanto, essa noção parece-nos ser clara por parte da Comissão Europeia, o que é muito importante, não é? E clara também por parte de muitos dos países. Vemos as intervenções no Conselho, etc. Muitos dos países, quer dizer, podem estar temporariamente a permitir utilizações, se calhar, de fontes que provavelmente até já gostariam de ter em menor quantidade, não é? No seu mix energético, mas são soluções tendencialmente temporárias, portanto, ou parecem sê-lo, porque há esta noção clara que quer no carvão, quer no gás, quer no petróleo. Portanto, nós estamos sempre dependentes de fornecedores, muitos deles não fiáveis, portanto, que têm, do ponto de vista dos direitos humanos, têm inúmeros, devemos dizer, desafios em mãos, para não dizer algo mais forte, e que, portanto, é fundamental para a Europa e para a sua resiliência e capacidade de inovar e de continuar a ser um polo de promoção também de direitos humanos, etc. De facto, largar estas energias a seu tempo, portanto, também não é de um dia para o outro, não se consegue, não é? Mas a seu tempo, e ir cada vez mais integrando energias renováveis. Portanto, isso parece-me ser relativamente claro na perspectiva da Comissão Europeia e até, como digo, de novo, em muitos dos países europeus. Está assim otimista quanto ao cumprimento dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável fixados pelas Nações Unidas para 2030? Não iria tão longe, ou seja, acreditamos é que perante os obstáculos e os desafios que foram surgindo, a Europa não perdeu o pé. Não é? Portanto, a Comissão Europeia escorregou numa ou noutra casca de banana, podemos dizer assim, de uma forma mais coloquial, mas no geral manteve o rumo do Pacto Ecológico Europeu, dos seus objetivos, tem essa visão. E, portanto, acho que podemos ter aqui alguma esperança de que, de facto, a Europa vai continuar a ser um promotor do desenvolvimento sustentável. Agora, cumprir todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, mesmo no espaço europeu, nós sabemos que vai ser um enorme desafio. A Semana Europeia do Desenvolvimento Sustentável prolonga-se até 8 de outubro. Susana Fonseca, vice-presidente da Associação Ambientalista Portuguesa Zero, considera que a Europa está no bom caminho para a transição ecológica, mas lembra que existem ainda muitos desafios. Já ao nível mundial, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, veio dizer que as crises globais atiram os objetivos de desenvolvimento sustentável para fora de alcance e pediu unidade aos líderes internacionais para recolocar o mundo nos eixos.